Queridos alunos e queridas alunas, sejam bem-vindos à terceira aula da série Estudos no Antigo Testamento, Leis. Nossa terceira aula versará sobre o tema Os Códigos Legais no Antigo Oriente. Espero que vocês aproveitem bem e tenham enorme prazer, como eu também estou tendo, de gravar esta aula. Povo de Deus, já vimos em outras aulas a importância dos códigos legais do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento faz um testemunho, ou reflete o testemunho, dos seus vizinhos também. As descobertas arqueológicas que estudamos na primeira aula nos servem agora de base para mostrar que muitos dos códigos do Antigo Oriente que foram descobertos também agora podem ser comparados com os códigos legais do Antigo Testamento. Há muitos pontos de contatos entre eles. Às vezes, até parece que um foi copiado do outro. Seja como for, é importante lembrar que as leis do Antigo Oriente e do Antigo Testamento fazem parte de um mesmo contexto cultural, de um mesmo contexto linguístico, quase sempre, das línguas semíticas, e faz parte de um mesmo contexto de ideias, de imaginário. Portanto, podemos ver os paralelos entre os códigos legais do Antigo Oriente com os códigos legais do Antigo Testamento. Quero começar com o código que nós chamamos de Ur-Nammu. O nome é do monarca, o nome desse código foi atribuído pelo monarca que fundou a terceira dinastia de Ur. Isso por volta de 2050 a.C. Portanto, estamos aqui próximos da época dos patriarcas, sobretudo de Abraão, que anos mais tarde empreenderá sua jornada para Canaã. Dois fragmentos foram achados em Nippur, nas escavações entre o ano de 1899 e 1900. Nesses fragmentos, traduzidos e decifrados por Crane, nós encontramos formas de leis muito parecidas com a do Antigo Testamento. Nós temos as condicionais, por exemplo, se um homem fizer tal e tal coisa, deve se agir dessa forma com ele. Essas leis são muito comuns também no Antigo Testamento. Por exemplo, se um homem ferir o boi ou o olho do boi de outra pessoa, ele deve pagar da mesma forma. Nós chamamos isso de lei do talião. As leis acerca da devolução de um escravo ao seu dono, de compensação legal, mediante certo preço por lesões corporais, são comuns nesse código. O que a gente percebe é que neste código e, em geral, nos códigos do Antigo Oriente, há uma preocupação na regulamentação da vida social, da vida cultural e da vida cotidiana das pessoas. O código que nós damos o nome, ou foi dado o nome de o código de Esnuna, ou Bililama, é procedente de uma escavação em Armal, o que hoje seria os arredores da cidade de Bagdá, no Iraque. Foi descoberto entre 45 e 47 por Goetz, nas escavações feitas nessa região. Este código leva o nome de Bilama, que é rei dessa cidade, chamado Esnuna. O autor do código é um dos primeiros reis da cidade. Isso a gente pode notar que, pela data, que está bem próximo já do patriarca Abraão. Nesse código, escrito em acádico, uma língua semítica do norte,
nós encontramos 59 artigos legais, que se referem a uma gama extensa de temas, que regula a vida social. Isso é uma constante nos códigos. Sempre ouviremos falar dos códigos que regulam a vida dos súditos de um reino, a vida social de uma população. O código, nomeado como Lipit Star, foi promulgado por volta do século 20, 19 antes de Cristo. Estamos aqui, então, no segundo milênio antes da era cristã. Este rei, o Lipit Star, foi o rei da dinastia de Ise. O fato interessante neste código é que aparece a eleição divina do rei para governar a nação, ou o reino, com equidade e justiça. É interessante por quê? Primeiro, porque apresenta um rei com uma autoridade divina, tal como no Egito acontecia. Em segundo lugar, a função primordial desse representante da divindade, desse eleito da divindade, é para estabelecer justiça e equidade. Então há uma preocupação em normatizar as relações sociais com o maior equilíbrio possível, com a maior justiça possível. Veja que é possível que nem sempre tenha sido assim, mas os textos dão conta de que há uma tentativa, e eu creio particularmente que há uma prática neste sentido. O Código de Hammurabi, talvez o mais famoso do Antigo Oriente, tem uma data aproximada pela época de Abraão, 1792 a 1750. Hammurabi é o nome do sexto rei da dinastia da Babilônia, do antigo Império Babilônico, não do neo-Império Babilônico, sob quem, em 500, ou melhor, no século V, Israel ficou cativo. Este é o antigo Império da Babilônia. Este código é um código que destina-se a unificar a legislação no plano político e social. Então, essa jurisprudência comum quer agrupar diversos reinos dispersos e com legislações diversas na Babilônia. Esse código de Hammurabi, portanto, tem esta função. A sua formulação também acompanha a condicional, isto é, a partícula condicional inicia muitos dos seus artigos. Se acontecer determinado evento, se acontecer determinado acontecimento, então essa lei se aplica àquele determinado acontecimento. Olhem os temas que nós temos: delitos contra a propriedade, bens, comércio, família, violência contra as pessoas, atividades profissionais, exploração agrícola, salários, escravos. Até parece que estamos diante de um código de leis moderno, que tenta regular como as pessoas se relacionam umas com as outras, com a propriedade e com os bens. Nós temos aqui, talvez, o código mais importante e que permaneceu influenciando outros códigos ao longo da história de uma forma bastante acentuada. Nós temos outro grupo de códigos que nós chamamos de leis paleo-assírias, que são provenientes de uma região que nós conhecemos como a Capadócia, na Ásia Menor. Como que leis assírias, paleo significa primitivas, anteriores, como que leis assírias, que pertence à Mesopotâmia, estão na Capadócia, na Ásia Menor. Havia lá colônias comerciais de
contato com a Síria. Eram colônias dominadas pelos assírios entre o terceiro e o segundo milênio. E estas leis eram assírias, pois as colônias eram dominadas pelos assírios. Elas regulavam a vida econômica e a relação dessas colônias com o poder central. Então nós temos aqui um exemplo de tratados, podemos dizer assim, de suzerania. Isto é, um império tem as suas leis e estas leis são aplicadas nas colônias que eles dominam. As leis meso-assírias se referem a leis que estão entre o intervalo entre as leis mais primitivas, são as leis capadócias ou paleo-assírias, e as leis mais tardias da Síria. Situa-se pela época de Tiglat-Pileser I, isto é, 1114 aproximadamente a 1076 a.C. Os artigos com pontos de contato com o direito fundamental sumério-babilônico e alguns dos aspectos novos, especialmente hititas, são encontrados nessas leis. Isto é, nós já estamos sob a influência de povos do norte, que vão influenciar depois o Egito. Então nós temos aqui os hititas como formuladores também e influenciadores de legislação de outros povos. Os códigos neo-babilônicos, ou as leis neo-babilônicas, foram encontrados um conjunto de 16 artigos que começam com a fórmula um homem que. É quase equivalente à fórmula anterior, encontrada em outros códigos, se um homem fizer isto ou aquilo. Então nós estamos no âmbito de leis casuísticas, leis preparadas para determinadas ocasiões. E os temas são recorrentes: matrimônio, dote de compra, venda de escravos, e vai aparecer muitas nessas leis contratos que foram achados em tábuas de argila e terracota, escritos em cuneiforme, uma escrita antiga, escrita semítica antiga. Há também os chamados textos de Nuzi. Se refere então ao local onde foram encontradas das civilizações hurritas, por volta do século XV a.C., e tem em comum com outros códigos ser escrito em acádico. Olhem, e vocês vão ver que parece estar se repetindo. Os temas são contratos matrimoniais, contratos comerciais, textos de trâmites civis, ou civil, isto é, matrimônio, divórcio, adoção, etc., pontos de contato com os usos do Antigo Testamento no período dos patriarcas. Então, portanto, pelo século XV, nós já encontramos um contato bem mais forte, bem mais acentuado com os textos registrados na história dos patriarcas, isto é, Abraão, Isaque e Jacó. As leis hititas. Os hititas foram povos do norte que invadiram o Egito e dominaram o Egito por um tempo. Esses hititas deixaram suas marcas, sobretudo na arte bélica e nas leis. As leis que foram encontradas compreendem 200 artigos legais, vejo que é uma extensão bastante grande em relação aos outros códigos, escritos em hitita, cuneiforme, que começam com a condicional. Isso parece ser quase que uma regra nos códigos legais do Antigo Oriente, isto é, leis casuísticas, que regulam determinadas situações específicas. A minha opinião particular, o meu modo de ver particular, é que nós estamos no alvorecer da formulação das leis. Então,
À medida em que o povo vai se sedentarizando e se concentrando em cidades, é preciso que haja leis. E essas leis vão regulamentando cada tema, cada aspecto da vida cotidiana. Veja novamente, matrimônio já apareceu em muitos outros códigos, divórcio. É interessante a lei do levirato, isto é, quando um homem morre, um parente próximo deve casar com a viúva, isso é muito comum no Antigo Testamento. Veja a história de Ruth, por exemplo. Lei sobre homicídio, as compensações por morte de animal, por destruição de propriedade, por agressão e por contusões que levem à invalidez, né? Temos as questões dos campos, certamente regulações do que plantar em interesse do reino, trabalho, frutos, escravos, etc. Então, aparentemente, nenhuma esfera da vida cotidiana desses povos estava isenta de legislação. Aparentemente, os governantes, os legisladores, estavam interessados em estabelecer normas para que pudessem exercer, obviamente, um controle social através de processos jurídicos. Uma comparação entre os códigos orientais e os códigos do Antigo Testamento, ou leis do Antigo Testamento, pode ser vista no seguinte quadro. Por exemplo, a lei do talião. A lei do talião é quase que exclusiva do Antigo Testamento. Nós só temos a lei do talião no Código de Hammurabi. Aqui e na apostila de vocês têm as referências bíblicas e a referência do código no qual se encontra. Vocês vão observar que em toda a relação que aí se encontra, que eu vou mostrar aqui, o Código de Hammurabi é quase sempre citado. A lei do talião é a lei do olho por olho, dente por dente. É interessante porque é uma lei ausente de quase todos os códigos do Antigo Oriente. Presente aqui no Antigo Testamento e no Código de Hammurabi. É que se pensar nisso. Pena de morte infligida ao autor de um rapto. Sequestro relâmpago em nosso país, ainda nos dias de hoje, não está regulamentado como lei. Não existe pena para esse crime. Mas já existia pena para crimes semelhantes de rapto de pessoas no Antigo Testamento e no Código de Hammurabi, por exemplo. Responsabilidade civil do agressor. Uma lei que se encontra no Antigo Testamento e no Código de Hammurabi. Isto é, o agressor de outra pessoa deve ser responsabilizado civilmente. E aí cabe desde indenização por invalidez até compensação por morte ou por algum outra agressão praticada. Libertação de escravos depois de vários anos. Nós conhecemos no Antigo Testamento como a lei do ano sabático, em que os escravos eram libertados e a terra deveria descansar. Isso também faz parte do imaginário comum do Antigo Oriente. O Código de Hammurabi trata deste assunto também em relação aos seus súditos. Então, depois de vários anos, um escravo servindo ao seu senhor, ele deve ser libertado, porque já cumpriu a sua dívida, que normalmente leva o sujeito à escravidão. Restituição de um bem emprestado, incluso se foi roubado. Isto é uma maneira de se falar de um bem que se tomou emprestado e não se devolveu, ou algo que foi roubado. Então, as leis regulam
os mínimos detalhes da convivência humana. Um aborto ocasionado por golpes, também isso é previsto em legislação, no qual aparece em outras leis, não só no Antigo Testamento, mas em lei meso-assírias e leis hititas e no Código de Hammurabi. Uma prática abortiva, violenta, é regulada em suas sanções e o seu cumprimento e a sua execução. Seria interessante uma vez ler o que esses códigos dizem. Há traduções para a língua portuguesa do Código de Hammurabi de algumas dessas leis. Seria interessante lermos essas leis e compararmos, obviamente, como estamos fazendo, com o Antigo Testamento. Magia. Não é apenas o Antigo Testamento que proíbe e coíbe, tem uma legislação específica contra a magia, contra os agoureiros. Também leis meso-assírias apresentam sanções contra pessoas que praticam a magia. Eu suspeito, que a ameaça da magia sobre a religião deve ter levado à formulação dessas leis e outros motivos mais, Porque a magia é o controle do sobrenatural. A magia é utilizada como a manipulação dos poderes sobrenaturais dentro da esfera humana. Então há que ter uma preocupação, lógico, com essa manipulação do sagrado ou do divino, ou do sobrenatural, que seja. Danos causados pelo gato. Uma agressão de um boi, uma chifrada, ou de um outro animal qualquer que cause danos também é regulado. Vejo que em mais de um lugar fora do Antigo Testamento. Vivemos, é preciso levar em conta, em uma sociedade agrícola e pastoril. Então, essas atividades são comuns em todo o Oriente. Aqui há um fato interessante. A regulação sobre o falso testemunho. Código de Hammurabi, antes, que é anterior ao Deuteronômio, já trata desse aspecto das relações em juízo, das disputas legais e jurídicas. Isto é, o falso testemunho não é aceito, ou deve ser punido quem assim o fizer, ou quem usar esse artifício para ludibriar ou tentar enganar um julgamento, tentar falsear um julgamento. Condenação à morte da mulher adúltera e do seu cúmplice. Isso é uma lei que permanece muito vívida em nossa mente, tendo em conta que um dos textos mais controversos do Evangelho de João é justamente o texto chamado da mulher adúltera. As pessoas trazem apenas a mulher para ouvir a opinião de Jesus. A lei manda matar, mas a lei manda matar a mulher e o cúmplice. E Jesus nos ensina que nem a mulher, tampouco o cúmplice devem ser condenados, mas perdoados. Isso é uma lei encontrada fora do Antigo Testamento também. Esses exemplos do dos códigos legais do Antigo Oriente, em comparação com o Antigo Testamento, nos mostram algo importante para o estudo das leis do Antigo Testamento, do Pentateuco e das leis espalhadas pelo Antigo Testamento. O povo de Deus participa de um momento cultural, de um momento social, de um imaginário popular comum aos outros povos do Antigo Oriente. Então, esses códigos, como eu já disse nas duas primeiras aulas, sobretudo na primeira aula sobre arqueologia, devem servir como ponto de comparação, como ponto de equiparação
entre as leis do Antigo Testamento e as leis do Antigo Oriente. Isto é, o Antigo Testamento está mergulhado em um caldo cultural, e é dentro deste caldo cultural que ele precisa ser lido, precisa ser compreendido. A contribuição da arqueologia, dessa descoberta dos códigos legais, nos ajudam e nos orientam na busca pelo sentido das leis. Eu espero que você tenha compreendido e gostado. As dúvidas, as perguntas, vocês podem fazer, por favor, pelo meu e-mail ou na plataforma, no fórum ou no quadro de avisos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.